Hoje, no quadro Tá Escrito, recebemos a historiadora e presidente do Conselho de Patrimônio de Taubaté para nos contar mais sobre a história da cidade. Seja muito bem-vinda ao Vale a Pena Conhecer. Vamos sentar e conversar um pouquinho? A história de Taubaté está profundamente vinculada com o desenvolvimento da própria história do Brasil. Taubaté passou pelos 3 grandes períodos históricos do Brasil: Brasil Colônia, Brasil Império e Brasil República, tendo um destaque especial para o período colonial. Taubaté foi uma cidade fundada no período colonial em 1646, então Taubaté tem uma importância grande, inclusive no desenvolvimento do Brasil. O período pré-colonial, nós temos pouquíssimas informações, quase nada sobre os indígenas de Taubaté e da região. Há uma discussão entre os poucos historiadores que pesquisam isso, se eram indígenas puris ou guaranis, então ainda não tem uma constatação científica, documental sobre isso. Eles conheciam muitíssimo bem a região. Os nossos indígenas brasileiros, isso da região do Brasil inteiro, eram nômades, eles não eram sedentários, então eles não plantavam, então eles buscavam alimento, por isso eles se deslocavam muito no território e iam conhecendo, mapeando o território. A parte para adentrar a Serra da Mantiqueira e a Serra do Mar, eles conheciam muito bem a parte mais fácil para fazer isso, e os portugueses seguiram um caminho acompanhando os indígenas. Os tropeiros faziam seus pousos, era o quanto eles conseguiam andar durante o dia. Então parava nesses pousos, nessas pousadas, que depois foram se transformando em povoados e depois se consolidaram como vilas e como cidades. Em Taubaté tinha uma casa de fundição, há ainda também resquícios, vestígios de onde seria, mas ninguém sabe exatamente onde ela era. Imagina-se que seja perto do convento de Santa Clara, ali nas imediações do convento de Santa Clara. O ciclo do café é muito interessante porque essa região era favorável para plantio, era plana, a temperatura era muito boa, próximo do Rio de Janeiro, então isso também, o Rio de Janeiro na época era a capital do Brasil, e para fazer o escoamento desse café foi construída a malha ferroviária, então foi a comunicação, o transporte, tudo isso se desenvolveu a partir do desenvolvimento do café. Também é muito interessante perceber que é nesse momento que nós vamos ter a principal urbanização, momento de urbanização, porque os senhores do café, os grandes barões, chamados barões do café, eles tinham a casa da fazenda e uma casa na cidade. Por exemplo, a casa do Visconde do Tremembé, que hoje é um casarão tombado em Taubaté, era a casa do Visconde de Tremembé, era o avô do Monteiro Lobato. E dali, onde é o casarão, até o sítio, o Museu Monteiro Lobato, era o mesmo terreno. E as pessoas não percebem isso hoje porque a cidade cresceu. Taubaté, como todas as cidades coloniais, ela tinha um quadrilátero central, a igreja, o mercado, a casa de cadeia e a câmara, e a cidade se desenvolveu a partir daí, de uma maneira irradiadora, foi se desenvolvendo. E hoje em dia nós temos vestígios de todos esses períodos que a cidade passou, e esses vestígios se tornaram patrimônios. Então são patrimônios tombados pelas 3 instâncias, pelo IPHAN, que é o órgão federal, pelo CONDEFAT, que é o órgão estadual no estado de São Paulo, e pela Prefeitura Municipal. Eu tenho uma frase que diz o seguinte: ninguém preserva aquilo que não ama, e ninguém ama aquilo que não conhece.